eu não quero ir para pré-Libertadores, ou melhor, a gente não pode ir para pré-Libertadores. Esse vídeo aqui serve tanto para te provar com motivos práticos, tanto para te dar também informação sobre como tá a Libertadores 2026. Essa sim a gente está classificada para a fase prévia, mas tentando não ir para a fase prévia. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, dá aquela moral aqui pra gente trazendo aquele conteúdo maroto que a gente costuma fazer e que eu gasto um bom tempo de pesquisa, e porque eu sei que é o tipo de conteúdo que eu e poucas pessoas produzem assim no YouTube. Eu tenho muita dificuldade de achar informações sobre isso, então tento sempre trazer para os curiosos, igual a mim. A princípio, quando eu falo aqui que a pré-Libertadores ela tem 3 fases, você pode se perguntar, tá, Gabriel, mas são só 2 mata-matas. Pois é, porque a primeira fase da pré-Libertadores é com um time boliviano, um time do Equador, não tem diretamente times do Brasil, tá? Nessa primeira fase, nesse primeiro mata-mata. Na segunda fase, aí sim entram os 2 brasileiros, e na terceira fase, aí são os times que avançam da segunda, vão para a terceira, então são 2 mata-matas. $1.100.000 que é a cota, né? 500 para a segunda fase, 600 para a terceira fase. Parece muito dinheiro. Você fala, pô, vou sair da Libertadores com $1.100.000 a mais. Só qual que é o problema principal? Planejamento. Quando o Fluminense sai de 2025 e ele está na Libertadores da América, ele sabe que ele está com pelo menos, usando os valores de 2025, $3 milhões no bolso em 2026. Ele sabe que a fase de grupos está garantida e $3 milhões, que é a cota da fase de grupos, $1 milhão por cada jogo em casa, está garantida. Quando o Fluminense sai dessa maneira, sabe que tem 3 grandes jogos, com ele tendo a renda no Maracanã, 3 grandes ativações, 6 grandes jogos para TV, para transmissão e etc. Quando ele sai para pré-Libertadores, ele tem $500 mil garantido, que é a cota da segunda fase, um jogo no Maracanã garantido e um jogo que nem é tão grande assim na pré-Libertadores. Então, isso muda a organização do primeiro semestre do Fluminense. E antes da gente passar... Só antes da gente passar para a atualização país por país, uma definição muito importante, cara, que é um dos principais motivos também para a gente não jogar a pré-Libertadores, além de toda essa forma traiçoeira como é a pré-Libertadores, é que assim, se você abrir o ranking da Conmebol, ele não foi atualizado ainda para esse ano, obviamente que a gente deve cair algumas posições, fomos até bem na Sul-Americana, mas não jogamos Libertadores, então isso influencia. A gente está em 10º. E se você considerar os classificados para a Libertadores do ano que vem, você pode eliminar aqui Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, ou São Paulo, né? Então, um dos 2 no máximo que vai, talvez até nenhum dos 2. O Fluminense já estaria entre os 8 aqui na Libertadores, ou seja, já seria cabeça de chave. Mesmo que perca uma posição ou outra aqui, você ainda tem... a possibilidade de nem Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Mineiro, nenhum dos 3 jogar. Ou seja, provavelmente, considerando também a possibilidade nem de River ou Boca também não estarem, né? Não são classificados ainda, o Fluminense seria cabeça de chave, tá? Isso indicaria um grupo muito mais fácil pro Fluminense, sendo cabeça de chave e indo direto à fase de grupos. Qual que é o problema? É que se você não é cabeça de chave, se você não, melhor dizendo, se você não conquista uma vaga direta, se você vai através da parte de pré-Libertadores, né, vindo das fases prévias, não importa o teu ranking. Por exemplo, o Barcelona de Guayaquil, o Cerro Porteño, são times que têm ranking bom assim, na Libertadores, né, na Conmebol. Mas como vieram da pré-Libertadores nesse ano, o Barcelona de Guayaquil, por exemplo, deixa eu mostrar aqui quem foi para a fase de grupos. Aqui, ó, o Barcelona de Guayaquil estava num pote com um Bulu-Bulu, com um Bucaramanga e etc. Ou seja, ao invés de enfrentar esses adversários, o Barcelona de Guayaquil teve que enfrentar no sorteio o Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional e outra. Quem vem da pré-Libertadores, como foi o Bahia nesse ano, pode pegar os times brasileiros, pode enfrentar um grupo com um time brasileiro, tanto que o Bahia caiu no grupo do Internacional, que estava aqui no pote 2, junto com o Internacional e com o Nacional do Uruguai. Ou seja, ir para pré-Libertadores significa perder toda a vantagem que o nosso ranking nos deu. Pegar um grupo provavelmente muito mais complicado do que se a gente fosse na vaga direta. Isso é uma coisa muito importante.
Mas vamos lá, agora falando país por país, quem tá classificado, enfim, quem pode classificar, e vamos ver os times que a gente pode enfrentar. Por exemplo, na Argentina, a definição, a Argentina tem 7 vagas, né, sendo 6 diretas, né, para fase de grupos, mas a Argentina tem um time que vai para segunda fase, né, da pré-Libertadores, ou seja, entra junto com a gente. Muito confuso o Campeonato Argentino, não vou perder tempo explicando, mas o resumo é o seguinte: o segundo melhor na tabela anual vai para pré-Libertadores. Só que, obviamente, é o segundo melhor sem vaga por apertura, clausura e etc. Hoje, o Rosário Central já tem vaga garantida e hoje estariam indo o Boca Juniors, vai direto, e o Argentino Júnior vai para pré. Só que, se o Boca Juniors for campeão do clausura que tá jogando, o Boca tá na semifinal já, o Boca vai direto também, com o título. O Argentino Júnior vai ser a melhor campanha sem vaga, vai direto. E o River Plate se torna a segunda melhor campanha sem vaga e vai para pré-Libertadores. Ou seja, isso quer dizer, River Plate pode vir para pré-Libertadores. É engraçado porque o torcedor do River depende de um título do Boca para ele ir para Libertadores do ano que vem, ao invés de ir para Sula. Mas esse é problema deles. E assim, é claro que não é o River Plate. Hoje em dia, esse medo extremo de Boca e River já diminuiu muito em relação ao que era, por exemplo, em 2008, quando a gente elimina o Boca. Só que assim, o cálculo é simples. Desde 2016, os times brasileiros passaram a se classificar para ter 2 mata-matas, né, para pré-Libertadores. Até então, era raríssimo, praticamente impossível, só o Corinthians sido eliminado na pré-Libertadores com mata-mata só. Agora não. Agora com 2 mata-matas, desde 2017, a gente vem jogando isso. 2 times brasileiros jogam. E a média é um ser eliminado. Normalmente um é eliminado. Então assim, a gente tá falando que são mata-matas complicados. A gente mesmo já caiu pro Olímpia em 2022. E pegar o River Plate, obviamente, é muito mais difícil que pegar o Barracas Central, por exemplo. Então pode ter cachorro grande nessa. O Argentino Júnior também eu respeito, tá? Mas pode ter um River Plate, claro, dependendo do título do Boca, né? Então vamos ficar de olho, semifinais em breve aí pra gente torcer. Nesse caso aqui, acho que vale a pena a gente ter uma atençãozinha no Campeonato Argentino e torcer pro River não bater nessa fase de prévia, não. Só lembrando, tá? Na fase prévia tem uma questão de sorteio por ranking. Então, como o ranking do Fluminense é bom, né, como eu já expliquei, provavelmente o Fluminense não poderia pegar o River na fase pré-2. Mas caso ele vença, o River também vença, poderia ser um confronto da fase pré-3. Tá? Os melhores rankings pegam os piores rankings na fase pré-2. Nosso ranking é bom, do River também é bom, então a gente não se enfrentaria. Da Argentina a gente passa para Bolívia, onde a gente passa rápido porque tá tudo ainda muito indefinido. Ou pelo menos definido com poucos times, né? Pode vir, são 2 vagas que eles têm, né? Quem pode vir para a fase pré-1, que é a que a gente não joga, aquela primeira, é o terceiro colocado aqui do campeonato boliviano. O Always Ready tá com uma diferença boa, lá são 28 rodadas, né? O Always Ready tá com uma diferença boa, então provavelmente não vai ser ele. Mas só pra lembrar, Always Ready, 4.000 metros de altitude em El Alto, né? Estádio. Vai ficar entre The Strongest e o Bolívar, os 2 jogam em La Paz. São adversários que tecnicamente não são desafiadores no geral pra gente, né? Sempre no geral, e não estão sendo campeões colombianos com larga vantagem, então nesse ano dá pra supor que também não são espetaculares. Mas tem altitude que no mata-mata é sempre muito complicado, né? Porque você precisa ter uma dedicação completa. Você não pode poupar igual o Fluminense fez em 2023 e 2024, por exemplo, em 23 e 25, por exemplo, na Libertadores e na Sula, de você poupa e se garante no resto, né? Mata-mata não dá pra fazer isso. Então o terceiro colocado entre esses 3 aqui e o outro que vai pra fase pré-2 e provavelmente se for, deve ser ali possível ser um dos nossos adversários, é quem for campeão da Copa Bolívia, Bolívar. E The Strongest também estão aqui, né, nas semifinais. Nacional de Potosí é outra possibilidade. Joga lá em Potosí, que é mais alto do que El Alto ainda, né? Também seria altitude, seria um problemão. E o Blooming, que é o mais interessante, porque joga em Santa Cruz de la Sierra no geral, então não tem altitude, mas provavelmente não deve ser o campeão da Copa Bolívia, não. Então, na Bolívia, provavelmente vem um time com muita altitude. Do Chile, a situação chilena atual é a seguinte: o Coquimbo Unido já tá na fase de grupos, tá? Os malucos largaram uma campanha espetacular no Campeonato Chileno. E aí, no Campeonato Chileno, aí são times de mais tradição, mas
o desempenho do Chile, tanto de seleção quanto de clube, vem muito ruim, né? Então, a gente não tem medo, assim, absurdo. Mas é o terceiro colocado do Campeonato Chileno. Tá ali uma briga entre a Universidade Católica, a Universidade de Chile, os dois de Santiago, e o O'Higgins, que é... O'Higgins, né? O'Higgins. Eu acho que é O'Higgins que se fala. Que é ali de próximo ali também de Santiago, né? De Rancagua. Os três ali estão na disputa, estão faltando duas rodadas, uma rodada basicamente, ou duas. Então tem essa disputa aí. Times tradicionais, como a Universidade Católica e a Universidade de Chile, mas nada que seja muito absurdo. A Universidade de Chile, por exemplo, teria ali um contexto também de dificuldade do mando lá, com, né, torcida, etc. E a outra vaga, que é a vaga deles, que vai para a segunda fase também, as duas vão para a segunda fase, vem da Copa do Chile. Essa tá na final. Aí esse aí é loucura, tá? O Huachipato, que a gente já enfrentou, e Deportes Limache, que é um time, tipo assim, minúsculo, que tá na Série A dos caras. E se ele for campeão, ele vai pra pré-Libertadores. Os caras vêm simplesmente varrendo, tá? É 6-1 no La Serena. Então, na final da Copa do Chile, se forem campeões, vão pra pré-Libertadores. Aí esse é o time que todo mundo quer pegar, independente do futebol que tá jogando, né? Vamos lá, tá? Próximo aqui, Colômbia. O Santa Fé já tá classificado. E aí, esse daqui, o regulamento do Campeonato Colombiano, não vou explicar, mas, assim, basicamente, tá entre Independiente Medellín, Deportes Tolima e Atlético Nacional. Não é essa tabela que tá aí na tela, é uma tabela diferente, eles estão disputando o título, quem for campeão não vai, e aí vai os outros dois, enfim. O cenário é assim, Tolima, Independiente Medellín e Atlético Nacional estão ainda na briga pelo título. Quem ganhar o título, os outros dois vão para pré-Libertadores, né? Os dois vão para a segunda fase. Então, um dos dois de Medellín vai, ou Tolima. Futebol colombiano não vem fazendo grandes campanhas, enfim, respeito, são tradicionais, principalmente aí o Atlético Nacional, multicampeão ali de Libertadores, né? Mas não seria bom pegar, mas o nosso retrospecto contra colombianos vem muito bem, então também não é nenhum desespero assim no cenário geral, não. Mas era melhor que fosse, por exemplo, sei lá, o Alianza Petroleira, o Águilas Douradas e etc, né? E nenhum deles tem altitude, tá? Campeonato Paraguaio. Aliás, Campeonato Equatoriano primeiro, tá? Basicamente está esperando ali a definição da fase final 2, né? Um vai para a segunda fase, outro vai para a primeira fase. O que vai para a segunda fase está entre Universidade Católica de Quito, e jogando regularmente os torneios, mas é um time pequeno lá de Quito, não é um time grande. Tem poucas chances também. Barcelona de Guayaquil e LDU. Quem ficar em terceiro aqui no campeonato vai. A gente já foi eliminado há pouco tempo atrás pro Barcelona de Guayaquil. A Liga Equatoriana é a liga com o melhor desempenho depois de Brasil e Argentina no continente inteiro, tá? Hoje a terceira, brigando em alguns momentos com a Argentina para ser a segunda liga do continente. Então, assim, seja a LDU, imagina, a gente viu como foi a Recopa, com a gente com um time até bem melhor do que a LDU. Imagina pegar a LDU numa pré-Libertadores. O quão ruim que não seria você pegar um jogo lá na altitude contra um time que não é um time muito fraco, como é um The Strongest da vida, um time boliviano. É o tipo de confronto, novamente, o Fluminense seria favorito. Eles teriam medo do Fluminense. Mas a situação, né, na real mesmo, é que não é bom, né? Tá mais perto de ser eliminado do que se fosse o Orense, por exemplo. Na Copa Equador, que é o time que vai para a primeira fase da pré, né? Vai para pré 1. Aí, quem for campeão desses daqui, pode ser a LDU, inclusive, que já venceu a ida contra o Emelec, ou o próprio Emelec, vai ter a volta ainda, né? Universidade Católica de Quito também está nessa disputa, provavelmente deve ir para a final contra o Cuenca Juniors. Acho que isso aqui é sensacional. Já foi 4-1 a ida, ou seja, tudo indica para uma final entre a LDU e a Universidade Católica, e mesmo que os dois classifiquem, o Emelec pode ir. Então, assim, estamos falando da Liga Equatoriana mandando um representante bem chato, tá? Depois eu vou fazer uma recapitulação aqui com todos os nomes. Paraguai já está definido. Guarani vai para pré-2, tá? E o 2 de maio vai estrear na Libertadores, na pré-1. Curiosidade sobre o 2 de maio, tá? É um time na fronteira com Mato Grosso do Sul. Pedro Juan Cavalheiro, se eu não me engano, é o nome da cidade, que é colada ali no Mato Grosso, ou no Mato Grosso do Sul, agora eu não lembro de cabeça. Acho que é no Mato Grosso do Sul, é mais ao sul mesmo.
E aí, curiosidade, é tipo uma cidade na fronteira com o Brasil, a 2 quilômetros é o estádio para 25 mil pessoas que está sendo reformado pela Conmebol. Então, se a gente pegar um 2 de maio, seria um confronto bem maneiro, assim, no geral. Sem contar que o time é bem mais fraco também, o futebol paraguaio vem num desempenho horroroso, né? Vamos lá, já falei aqui da Copa Equador, já falei dos representantes paraguaios. Peruanos. A Liga Peruana, eles têm um playoff lá para definir. Basicamente, quem for campeão entre Alianza Lima, Sporting Cristal e Cusco FC, que eu vou falar já sobre esse Cusco FC, vai para a fase de grupos. Os outros dois vêm para pré-Libertadores, né? Um vai para pré-1, outro para pré-2, né? Quem perder de Alianza Lima e Sporting Cristal vai para pré-Libertadores 1, né? E quem perder de Cusco FC ou Alianza Lima e Sporting Cristal vai para pré-2. Pra gente, o cenário ideal aqui, apesar de serem times de mais camisa e mais torcida, era ir Alianza Lima e Sporting Cristal, tá? O Alianza Lima, na última pré-Libertadores, eliminou o Boca, por exemplo. Não dá pra ter como pato morto, não, apesar do Boca ser um pato morto hoje em dia. Mas o Cusco FC, que é o antigo Real Garcilaso, joga em Cusco. Cusco tem uma altitude de quase 4 mil metros acima do nível do mar. Então, né, na dividida é melhor fugir de um time que joga numa altitude bizarra. Alianza Lima e Sporting Cristal seriam adversários, apesar de a gente ter tropeçado em ambos, tá? Na Libertadores, a gente empatou lá com a Alianza Lima e empatou aqui com o Sporting Cristal em 2024 e 2023. O Universitário já está garantido na Libertadores. Então aqui vem adversários que, né, se a gente perder, aí não era vexame, perder para qualquer um desses aí é fato. Uruguai já está definido. Liverpool vai para pré-2 e o Juventud, lá do Uruguai, Juventud de Las Piedras, vai para pré-1, time estreando, time minúsculo lá também do Uruguai. Esse daqui a gente tem a obrigação de passar pelos dois. E o campeonato venezuelano tá para definir. O Deportivo Táchira já vai para pré-1, né, time tradicional lá da Venezuela. E para pré-2 vai o vice-campeão venezuelano. Vai ter a final lá agora entre Carabobo e Universidade Central de Caracas. Teve já um empate na ida. Aí, assim, novamente, o campeonato venezuelano também, se a gente for eliminado para qualquer um dos dois, é desesperador. Só recapitulando rapidamente os times que a gente pode acabar enfrentando: River Plate, Argentino Júnior, Botafogo, Bahia, e depois eu menciono os que são problemáticos pela altitude, né? Universidade de Chile, Universidade Católica do Chile, Atlético Nacional de Medellín, Deportes Tolima, Barcelona de Guayaquil, LDU, Emelec. E aí os outros eu acho que já são mais problemáticos por altitude, como o Cusco FC, com mais de 3.000. Vou citar só os que são mais de 3.600, tá? Cusco FC, do Peru, a própria LDU, que é problemática, Universidade de Quito, que são, né, altitudes problemáticas em Quito. A gente tem também como problemáticos em relação à altitude Bolívar, The Strongest, Always Ready e Nacional de Potosí. Então assim, a pré-Libertadores pode ser bem traiçoeira pro Fluminense. Não vamos pra lá, se Deus quiser. Se gostou desse vídeo, gostou de todas as informações, a gente se classificando e tendo as definições, ao longo de dezembro eu vou trazer as atualizações dos times que forem se classificando, todos os detalhes também dos potes. Tamo junto, até a próxima. Valeu!